bem. Que bom. Então, uma boa noite a todos. Que bom que deu certo. Sim, Janice, que bom que deu certo agora. E então a gente vai falar sobre essa relação, o ato de relacionar-se, né? E sobre relação de casal, que é sempre uma escola de crescimento, né? Não dá para estar numa relação, seja ela qual for, né? Seja de casal ou não, mas não dá para estar num relacionamento com outra pessoa, com um outro ser humano que não traga um crescimento, né? Nem sempre são coisas boas que acontecem, mas o crescimento acontece de todo jeito, né? Então, Lourdes, seja bem-vinda. Então, eu gostaria que você, como especialista no tema, né, pudesse se apresentar aqui. E antes, deixa eu me apresentar. Eu sou a Márcia Lucena, eu sou psicóloga, aconselhadora biográfica, docente também, junto com a Lourdes da escola da ELEB, Escola Livre de Estudos Biográficos. E estamos, todo mês acontece uma live com um tema diferente. O tema de hoje é muito interessante, né? Vou mais uma vez falar entre eu e o outro. É uma jornada do relacionar-se. E a Lourdes vai aqui se apresentar para a gente começar, finalmente, Realmente. Então, sobre isso. Então, fala um pouco de você e do seu trabalho, Lourdes. eu sou a Lourdes Steinhauser, também aconselhadora biográfica, colega da Márcia, lá na docência da ELEB. Trabalho também como terapeuta de família e casal. Então, esse é um tema que me interessa muito, pela curiosidade e também por ser um tema que sempre atravessa a nossa vida, né? Nós realmente começamos, desde que temos, a gente está construindo, né? Tecendo esses laços com o outro, né? E também através dos nossos vínculos, que são a base, os vínculos nos sustentam, né? Eles sustentam a nossa existência, né? E esses vínculos começam lá na nossa mais terna idade, né? Desde o nascimento, quando a gente, nosso primeiro contato realmente com a mãe, com o pai, com os familiares, isso depois vai se estendendo. Então, vai para a escola, vai para os amigos, depois, numa fase mais de adolescência, né? Para o colégio, para a turma. E desde então, a gente vai então aprendendo a tecer esses laços que são tão importantes para a nossa vida, né? E depois, com a chegada, né? Com os 21 anos, essa chegada desse eu, né? Então, nós vamos aprendendo a construir através do outro. O outro passa a ser aquele espelho, né? Que nos mostra realmente quem nós somos, né? E a partir daí vamos construindo, então, a nossa vida de relacionamentos em todos os sentidos, né? Legal. Então, o outro é sempre esse espelho interessante que você está dizendo, né? Dessa mostra de quem nós somos. Então, primeiro a gente está tão íntimo assim, no relacionamento, no nascimento com a mãe, que a gente ainda não tem esse conhecimento de si, né? A gente está ainda com o outro, né? Aquela coisa fusionada, né? Quem que é mãe, quem que sou eu, né? Tudo a mesma coisa, praticamente, né? Quem que é o mundo, né? E que aos poucos vai havendo essa separação. Então, conta para gente a base desses relacionamentos. Você já citou alguns, e eu queria convidar vocês que estão nos assistindo para interagir com a gente. Então, à medida que a Lourdes for falando e que tocou você algum tema, uma frase, uma palavra, ou como é a base, como foi a base do seu relacionamento, vamos fazer dessa live uma troca e uma interação, não só entre nós duas, mas entre vocês que estão nos assistindo agora. Isso é bem gostoso, né?
também nos motiva a trazer o assunto de uma forma mais viva, né? Isso, e tem, às vezes, puxa temas, né, que você vai trazendo e que toca e acaba puxando. Então, tá aí o convite para vocês que estão nos assistindo. Então, fala um pouquinho dessa base. Então, pensando nessa base, né, a gente pensa biograficamente, né, olhando para esses ciclos dos setênios, né, a vida, então, a gente começa, então, a nossa primeira, quando a gente, na nossa chegada aqui na Terra, né, nosso primeiro contato realmente é com a mãe, né, a mãe que vai dar esse aconchego, que vai trazer esse calor, né, é, trazer essa confiança também para a criança no princípio, né? Então, essa é através da amamentação, que muitas vezes, né, a maioria das mães ou espera-se Uhum, amamentar, ele tem esse contato também, não só o físico, mas o visual, né? Então ele vai se relacionando assim com a mãe e no princípio nós a criança, né? Ela não se separa muito, né? Ela no mundo e a mãe é tudo a mesma coisa, né? uhum, E também o pai, como é que o pai participa dessa relação? Como é que ele entra também, né? Será que ele fica uhum, fora? Como que ele uhum, pode cuidar dessa criança também, né? Criar esses primeiros laços, né? uhum, Muitas vezes, uma parte muito importante na paternagem, né, do pai, assim, é cuidando da mãe. Ele cuida da criança cuidando da mãe, né? Porque a mãe uhum, também precisa desse cuidado do outro, né, desse encontro com o outro também, que a gente fala, para ela poder estar livre, estar bem, estar plena para cuidar do seu filho, né? Então, uhum, esse primeiro contato realmente é com com a mãe, com o pai, com as figuras que estão mais próximas, né? Mas principalmente contato com a mãe. uhum. E aí entra nisso, você trouxe bem o papel do masculino, porque a mãe, como gesta, como quando abre espaço para esse novo ser, a ligação é muito maior, É né? muito Entre grande, ela né? e a criança e o bebê. E o pai ainda, o vínculo vai vir com o tempo, né? Ali. Não que não Exatamente, tenha, né? Mas é diferente desse vínculo, com né, certeza. com a mãe. E aí já começa a estruturar as bases de um relacionamento, Exatamente, né? né? Hum, E essa base é justamente essa confiança, esse calor, esse amor que a criança realmente supostamente, né? Nem sempre isso acontece, pode ser que seja diferente, né? Mas que uhum, supostamente ela vai, então, são os primeiros passos dessa confiança também com o mundo, né? Essa confiança sim, de estar com o outro também, né? uhum, E também esse contato, né? uhum, Através dos órgãos dos sentidos, né? Ela vai, então, começando a se relacionar com o mundo. uhum. E aí a gente pode até fazer uma pergunta, né? O que talvez até uma pergunta biográfica, que é o que ia no coração da sua mãe em relação ao seu pai, o que você imagina, né, nessa fase, e o Exatamente. que estava no coração do seu pai em relação à sua mãe. Não o que você via, porque muitas vezes é assim, o que a criança percebe da relação, né, com os Com pais. certeza. Porque se nesse primeiro setênio é um setênio de que eu tenho uma imitação, né, com os adultos à minha volta, a criança ali já está percebendo como é que o pai trata a mãe, como é que a mãe trata o pai, como é que se dá a relação entre eles. Sim, sim, sim. E isso ela vai imitar com os amiguinhos, Com certeza, nas brincadeiras, né? Para nos jogos, né? futuramente, aí depois você vai falar o que acontece no relacionamento do adulto. E no segundo setênio, Então, cerca de 14 anos. então, passando dessa fase que a criança está totalmente
ligada, né? E esse amor, ele é realmente ligado a pai, a mãe, essas figuras que estão muito próximas, né? No segundo CT, então, ele dá esse passo, a criança dá esse passo para a escola, né? Que é um passo onde ela vai encontrar agora outras figuras, né? De Uhum. referência, né? Primeira figura de referência, então, é o professor, né? Uhum. Aquela que deixa de ser o pai e a mãe e agora já tem outro lugar, né? Esse contato, esse relacionar-se, né? Uhum. E a criança, às vezes, ela ama esse professor, a professora, essa pessoa que descortina o mundo para ela através dos ensinamentos, né? Então, essa criança agora, para ela, vai ter a relação dela com o professor muitas vezes é aquele que é o que sabe tudo, é o dono da verdade. Agora, quem sabe é o professor, né? Porque ela recebe todos esses ensinamentos com muito amor, porque essa fase também do desenvolvimento do sistema rítmico, né? Então, a criança, ela vive nesse amor, ela tem um amor também imaginativo, sonhador, né? Então, surgem as primeiras amizades, né? Quem não teve aqueles amigos ou aquela amiga que, né, coloca os dedinhos assim, amigos para sempre, né? Então, é a relação também desses primeiros laços de amizades que são muito fortes. E também acontece uma coisa aí por volta dos 9 anos, né, que a criança começa a nomear, né, ela se desliga mesmo dessa coisa de estar fusionada com o mundo e ela começa essa separação, né, que se chama a época do Rubicão, Uhum. e ela começa então a nomear os sentidos, e ela então fica mais em si mesmada muitas vezes, né? Ela se retira, então começa a ter uma vida, uma pequena vida interior, né? Uhum. Onde ela se separa então desse mundo que ela era tão unida, né? Surge também o amor platônico, né? Que é esse amor idealizado, esse amor, esse segredinho, né? Que é só meu, não divido com ninguém, né? Que eu amo o outro, mas o outro não sabe que eu amo. Não, e não pode saber também, né? É. É que ela é uma coisa muito, muito lindo o amor platônico, porque ele é só meu, ele é um segredo, né? Eu acho que é o meu Sim, primeiro segredo, né? sim. Muitas vezes, máximo com a melhor amiga ou o melhor amigo você divide, né? Mas se não, não, né? Então, e Conta vocês que estão nos assistindo, vocês tiveram algum amor platônico nessa fase entre 7 e 14 anos? Conta pra gente. Que mais? E aí, aí depois? E depois nessa vem essa outra fase adolescência? mais da adolescência, né? Que aí muda, né? Aquela coisa que era o mundo, a estética da beleza, né? Assim, que é o que prevalece nessa fase anterior, agora já é aquele mundo mais terreno, né? A gente fala Uhum. queda do paraíso, né? Tá, né? Então agora é, tem esse amadurecimento também, né? Do sistema urogenital, dos órgãos, né? Esse olhar agora mais já não é mais platônico, né? Não é um amor idealizado, já é aquela coisa mais terrena, mais paixão, né? Então, é uma coisa bem terrena, bem carnal mesmo, esse sentimento, né? De, o olhar para o outro, esse amor, é muito mais um olhar do fogo da paixão, né? Uhum. E também ele é muito dual, porque às vezes eu amo e às vezes eu não quero nem saber, eu odeio, né? Então tem esse Uhum. sentimento, o jovem, ele vive muito nessa dualidade, né? Então, isso também é muito interessante, isso vai mudando também, né? E a relação com os pais, né? Que Sim. agora já é uma relação totalmente de crítica, né? De não aceitar a forma dos pais, de um olhar totalmente crítico em relação aos pais, Uhum. né? E necessário às vezes, né? Para ter esse para que ele possa se desenvolver, para que essa individualidade vá chegando. Então, acho que essa fase é uma fase também assim de tanta luta interna, né? E hoje nessa adolescência toda, né? Você falando e me remetendo a algumas
pessoas de contato que fala de adolescentes, por exemplo, uma pessoa que tem uma família, uma filha que tem 14 anos e 15 anos, e ela assim, ainda não teve o primeiro namorado. Uhum, Doida para namorar, e as amiguinhas todas com paquerinha e ela ainda não. E uhum. aí o quanto que ela sofre porque ela não tem ainda, né, a primeira paquera, o primeiro namoradinho nesse. E esse senso de urgência, porque a gente, se soubesse, né, na idade que a gente está, dizia, ok, tudo bem, mas nessa idade, né, É, como é isso, né? essa é uma mistura, né? Entrar nessa fase é bem dolorosa, porque é amor e dor, né? É É, misturar, né? No mesmo dia que ama, no outro dia sofre, né? Tem um sofrimento aí muito grande também, né? Em relação a isso, né? Então, eu acho que o adolescente ele vive muito nessa vida dessa dualidade que uhum, traz muito confronto interno também, né? uhum. Mas muito rica também, né? Muito rica. Bom, e aí a gente chega aos 21 anos. E teoricamente, assim, o eu chega, teoricamente não, o eu chega aos 21 anos, mas começa agora o relacionar-se de fato, né, nesse adulto, né, com um outro adulto. E aí? Que foi se construindo através dessa base desses 3 primeiros setênios, né? Uhum. Então, a gente vai, né, com a nossa mochila, Com né? a bagagem, Com a né, nossa desses bagagem, três né? setênios. E essa bagagem, ela é muito importante porque ela foi a que nos formou, né? Mas ela também agora com a nossa individualidade também a gente pode, né, com consciência, com esse eu já presente, saber o que é bom, o que nos interessa e do que a gente pode desfazer, né? Então, é uma fase também de muitas experiências, né? A fase que você está experimentando o mundo também, né? Então, continua aquela fase um pouco da paixão, mas de uma forma mais, é, como eu diria assim, já não é mais aquele fogo, apesar de a paixão é sempre um fogo, né? Mas já existe já uma vontade de formar parcerias, né? De ter uma coisa mais concreta mesmo, em muitos casos, né? Onde isso vai começando a se consolidar também, né? E muitas experiências, né? Assim, quem não namorou muito nessa fase? E como que é Uhum. bom também, né? E outros casos que já engata Parte aí já para um se namoro, um um namoro relacionamento mais sério, né? um relacionamento mais sério, um casamento, às vezes até já chegam filhos nessa fase, né? Sim, sim. Mas o quanto que nessa fase ainda o relacionamento ainda o meu referencial também tem está no outro, né? O outro ainda tem aquilo que eu não tenho. Quase que Exatamente. a famosa metade da laranja que É, muitas pessoas falam, né? exatamente. Que nessa fase ainda é isso, né? Exatamente. Olhar para o outro e ver aquela paixão de tudo que eu não sou e que o outro carrega, né? Em É, mim. e que muitas vezes, em muitos casos, isso não se sustenta, né? Isso, Justamente por não criar as próprias bases para esses relacionamentos, né? E sim. aí a gente entra, então, um pouco, que eu acho interessante falar um pouco mais para frente, assim, quando chega a fase mesmo, né, de um relacionamento mais sério, talvez de um casamento, né? Como que isso também acontece, né? Com casais, quando começa uma vida realmente de um relacionamento mais sério, de uma parceria, de um casamento, viver Uhum, juntos, né? E como que se dá essa construção também, né? uhum, E o que que isso também envolve, o que que isso pede, né? Quando dois parceiros vão viver juntos, né? Então, uhum.
envolve que cada um traz consigo sua bagagem, né? Suas Sim, histórias, né? sim. E isso envolve flexibilidade, envolve diálogo, né? Muito, porque no princípio de um relacionamento já dois assim mais em forma de casamento, diria, né? É, às vezes muito confuso, né? Porque se idealiza muito, né? Se vai muito ainda no ideal, né? E a vida concreta a dois, Sim, ela é cheia de desafios, né, Márcia? sim. E isso envolve, então, todo uma estrutura de flexibilidade, de tolerância, de diálogo, né? De não pensar que o outro é mágico, que vai adivinhar, né? O Uhum. que o outro está querendo e está pensando, né? É, Isso acontece muito também nos relacionamentos, né? Quando sim. parcerias assim. Eu brinco com algumas pessoas que eu falo, é como se eu penso e eu acho que o que eu penso vai estar que nem a tecla SAP a gente assiste um filme, tem que apertar a tecla SAP para dar ali sair as letras, né? As falas. Ah, tá. E é como se pudesse sair na testa, né? Mas sem que eu precise dizer. Muitas vezes tem isso, né? Que os casais não trazem essa comunicação tão clara, né? Não. Ou não se responsabilizam por essa fala, esperando que a tecla SAP, que é o que eu pensei, saia da minha testa. Né? E aí envolve, né, todo um mundo de frustrações, né? Aí chega tudo que vem das frustrações, né? Ou então dos não ditos, né? E dos silêncios, o silêncio do outro, a leitura do silêncio do outro é uma leitura minha, né? Não foi o que o outro disse, né? Então, isso vai também ficando guardado aí numa caixinha, né? Que depois, no momento de, sei lá, tá lavando o prato lá e o outro vem e fala alguma coisa, aí vem um rosário Sim, de situações que o outro, a outra não entende o que está acontecendo, né? Que são essas coisas que ficaram guardadas aí nessas caixinhas dos não ditos. Isso muitas vezes acompanha, começa. Isso é uma desses desentendimentos, né, que começam a acontecer na relação de um casal, né? Não e dito. aí a gente pode olhar isso como talvez uma próxima fase desse, porque entre esses 21 e 28 anos ainda é essa paixão e o que o outro carrega e que eu não carrego, né, que o outro tem, nisso mais idealizado, né? Isso, E isso. que por volta dos 27, 28, aí já vem 29 anos, que é essa entrada de fato no adulto, né? Uhum. Disso, que vai chegando um outro processo, as sombras. Fala um pouco sobre Isso. isso. Que é a sombra, né? Nossa, a sombra, elas nos acompanham, são nossas grandes amigas, se a gente olhar para elas dessa forma, né? Mas elas podem muitas vezes trazer questões, né, nos relacionamentos que a gente muitas vezes não consegue enxergar. Né? Então a gente coloca, são coisas difíceis, nossas, como eu falei no princípio também, né? Que esse encontrar-se, né? O encontro com o outro é sempre o nosso espelho, né? Uhum. Mas a gente, muitas vezes, quando a gente se depara com essa questão da sombra, a gente começa a colocar no outro situações que nós mesmas não conseguimos enxergar em nós, né? Então, tá difícil para mim, coloco no outro, né? Então, separar o que é meu, o que é do outro, é muito importante. Mas isso é um processo que eu sinto que é um processo de amadurecimento do casal. Sim, sim. Isso, isso é uma coisa também que tem que ser vista, tem que ser falada, e muito nessa questão do diálogo, né? Nessa arte de escutar o outro. Uhum. Porque a sombra também, ela aparece quando a gente só se escuta, não olha para o outro.
né? Então, a gente está o tempo todo apontando para o outro dificuldades que são realmente, muitas vezes, as nossas próprias dificuldades, né? Então, trabalhar isso também, né? Nesse trabalho de conhecer-se, né? De aproveitar essa oportunidade de estar relacionando-se com o outro. Isso pode ser uma questão de parceria, de casal, pode ser também no ambiente de trabalho, né? Isso muito acontece muito essa questão das sombras, né? E isso, às vezes, acontece também de o casal se relacionar um com a sombra do outro, né? E aí, Por exemplo, dá um exemplo de uma situação em que isso acontece. muitas vezes na comunicação, isso que eu trouxe, né? Muitas situações que eu tenho da minha própria história, que vem o outro e toca de uma certa forma, inconscientemente, né? A gente Sim. se sente tocada por aquilo, mas a gente não fala, né? Vai guardando nessas caixinhas, né? E aí depois de um tempo, quando aparece uma situação X, nada, mas isso já virou uma coisa tão grande, já virou uma sombra tão grande, que aí cria um fantasma, né? E a pessoa então começa a discutir com esse. E o outro não entende, porque na verdade ela está falando de si própria. De si próprio. Então, eu posso, por exemplo, fazer uma analogia aqui, assim, no meu segundo setênio, entre 7 e 14 anos. Se eu fui uma criança que recebi muitas críticas, você não faz isso, nada direito, você não faz aquilo, olha o que você fez de errado, você é assim, você é assado. Essa pode ser, nesse período, né, o que eu recebi na bagagem. Mas Sim. quando eu entro nesse 28, 35 anos, onde aquilo que eu não consegui integrar em mim vai aparecer no outro como um espelho, mas eu não consigo enxergar, e o espelho me mostra aquilo que eu não consigo ver. Ou Exato. seja, meu parceiro, minha parceira vai estar representando aquilo. Então, muitas vezes eu recebi muitas críticas, eu passo a fazer muitas críticas ao outro. Exato. Correto? Mais Exato. ou menos nesse sentido. Vocês estão compreendendo, vocês que estão nos assistindo esse processo, é muito sério esse olhar que a Lourdes está trazendo, né? Para que a gente possa, que é um passo para o crescimento do casal, né, Luana? E aí também, falando assim da sombra, né? Então traz também sempre aquela coisa da vítima e do algoz, né? É Sim, sempre o outro que é o culpado, nossa, o muito outro é a importante vítima, isso. né? E isso cria uma dinâmica, né, na vida do casal, que é sempre que é o vitimizado, que está sempre sendo prejudicado, e o outro é o algoz, né? O bonzinho, O o bonzinho e o bonzinho ruim, né? e o vilão da E o vilão, história. né? E isso não existe, né? Isso é uma criação eu falo que é um terceiro elemento que existe aí na Aham, vida do casal, aham, né? aham. E olhar para esse terceiro elemento e falar, não, esse aqui é a sombra, né? Por que que eu me coloco nesse lugar de vítima, né? E coloco o outro no lugar de algoz, né? Sim, Então, isso é muito importante também, porque isso é muito comum, né, nos relacionamentos, isso aparecer, né? sim. Essa A Janice diferença. trouxe aqui uma dúvida dela. O outro será o espelho da nossa sombra? Isso influencia na escolha do parceiro? E a outra pergunta: existe esse padrão de procurar um parceiro que reflita essa sombra? Olha, eu não diria que seria um padrão. Ah, não, é difícil a gente padronizar isso, né? Mas existe uma tendência, assim, de buscar aquele que nos coloca naquele lugar, sabe? Aquele lugar desconfortável do qual a gente vem, trazendo todas as nossas, isso que a Márcia falou que foi tão importante, né? Aquelas vozes internas que a gente, né? Que nos acompanham,
né? Então, existe uma tendência, sim, da gente buscar aquela pessoa que reafirma esse nosso lugar. E a grande, diria, a grande sacada seria justamente a gente reconhecer esse nosso lugar e sair dele. Porque se você sai dele, o outro não provoca mais isso. Ou você não provoca que o outro te coloque de volta nesse lugar, né? Então, existe sim uma tendência, não é um padrão, mas pode acontecer com muita frequência, diria. E algumas pessoas têm quase que elas saem de um relacionamento, entra no outro, e em outro, e outro, e tem aí talvez o padrão. O padrão é nessa escolha, que às vezes eu estou sempre escolhendo parceiros que têm aquela mesma característica, né? Exatamente. Nesse sentido. E aí não é o outro, isso não fala do outro, né? Do parceiro, fala de você. Qual é o que acontece dentro de você que você traz essas escolhas? Muitas vezes as pessoas popularmente falam do dedo podre. Vocês já ouviram falar? Não, nunca ouvi falar desse. Me conta, Não, o que é o dedo parece, eu podre? já ouvi muito. As pessoas falam assim: não sei o que acontece comigo, parece que eu tenho dedo podre, no sentido de escolher parceiros que não são bons para ela, né? Que não são bons para ela, mas esse dedo podre não é do outro. Eu escolho parceiros que não são bons para mim, muitas vezes. Não, o que acontece comigo, em mim, olhando para mim, que eu estou atraindo isso. Né? Será que eu não tenho que modificar algo em mim, nas minhas crenças, nos meus valores, naquilo que eu aprendi? Lembra do que é um relacionamento e do que não é, para que eu possa mudar esse padrão? Exatamente. Falando de padrão, a gente pensa nas lealdades, né? E nós Isso, também temos muito uma questão com as nossas lealdades, lealdades familiares, né? isso, E lealdades com as nossas próprias crenças, né? isso. Então, isso também nos leva a repetir muitas vezes de padrão. E é muito importante a gente tomar consciência desse lugar, dessas vozes internas que a gente carrega, né? Antes de mudar de relacionamento, né? Porque é mudar 6 por meia dúzia, né? Sempre que Isso. acontece isso, né? A Janice está dizendo, fala que aquela característica é minha, né? Nesse que reflita assim a sombra, assim, muitas vezes o outro reflete aquela uma característica que é minha. E no outro ela está dizendo, por exemplo, uma pessoa de apego evitativo. Reflete que provavelmente eu tenho esse padrão evitativo. Sim, sim, exatamente. É isso. O que é que talvez a gente possa trazer assim, o que é que mora em mim que eu não vejo, não reconheço e o outro me mostra. Esse que é o espelho e a sombra, né? A minha sombra aparece no outro, né? Refletida no outro. E o mais interessante disso, ao meu ver, é que o outro me mostra e eu não quero ver. Isso. Então, eu fico muito brava. Né? Eu fico muito brava, porque é difícil de ver, realmente. Né? O que é mais. A gente quer ver coisas que são boas, mas a gente não precisa enxergar as coisas boas, né? A gente precisa exatamente enxergar aquilo que está difícil, né? Para poder relacionar-se. Sim. E aí esse é o período que é bem crucial, né, no relacionamento, de 28, 35 anos, exatamente por isso, né? Tem essas questões. Tem uma questão também que eu acho muito interessante nessa fase, que é a fase também que a gente pode falar, né? Muitas vezes as mulheres já estão na fase de ter filhos, né? Porque depois já começa a ficar mais difícil, né? Muitas vezes falam depois dos 35, hoje se diz até em gravidez geriátrica, né? Depois dos 35. Então, é uma fase também, né? De formação de família também, né? E é uma fase, então, que o casal também passa por um outro processo, né? Que deixa de ser o casal como indivíduo e vem mais uma família, né? Estruturação familiar, né? Aprender também, porque nasce um filho e nasce um pai, nasce uma mãe,
né? Então, como conciliar isso também, né? Como cuidar da vida do casal nessa outra etapa, Configuração. uma outra configuração, e também pensando que é uma etapa em que hoje, né, dentro da nossa contemporaneidade, tanto a mulher quanto o homem, os parceiros, eles estão também numa construção de carreira, né, Uhum, de consolidar seu lugar no mundo. Então, uhum, tudo isso vem junto, né? uhum. Junto. Então, é uma nova forma de vida de casal, né? Trazendo agora chegando a família, e o também se consolidar no mundo. Então, Sim. são muitos desafios para a vida do casal, né? Então, como criar também esse ambiente de intimidade do casal, que isso também muitas vezes se perde e traz um distanciamento. Uhum, sim. E aí entra a história que é o aprendizado da família, né? Porque na criação do filho eu carrego o meu sistema familiar e E, tudo que eu aprendi de um jeito, exato, né? Como fazer, e o outro carrega o seu sistema familiar que exato. muitas vezes é completamente diferente. Completamente E diferente. eu trago isso para dentro da relação. E como é que vai ser? Porque eu vou precisar ver o que foi bom, o que foi bom e trazer para cá. E muitas vezes não, né? A gente traz tudo, né? Traz tudo, a gente traz tudo e quer que a nossa forma prevaleça, né? É. Também é interessante. E tem também, eu penso que tem uma forma interessante da gente olhar também para essa da paternidade, é, maternidade. Quais são os modelos, né? Sim, Será que porque hoje tanto o pai como a mãe, eles cuidam juntos do filho, né? Isso é sim, muito bom também, sim. né? Mas será que o modelo que eu trago, né, é esse modelo? Será que eu quero ainda preservar esse modelo ou eu trago um outro tipo de modelo, né, em que a mãe cuida e o pai vai trabalhar, né? Como é Uhum. que isso também ressoa dentro de mim? Será que eu quero repetir esse padrão? Quero fazer diferente? Se eu quero fazer diferente, é difícil para mim porque o meu modelo é outro, né? Uhum. Então, tem isso que a gente traz, como você disse, né? O que a gente traz com a nossa bagagem e com as nossas Uhum. expectativas, porque também a gente tem muitas expectativas em relação à família, né? Como eu quero criar essa família, né? E também tem expectativas. Será que nós coincidimos na forma de pensar, de como a gente quer criar os nossos filhos? Será que Uhum. quer mandar para o mesmo tipo de escola? Será que eu quero ir trabalhar, deixar com uma pessoa? Ou não, você tem que ficar em casa? Então, são muitas questões que aparecem também, né? E E tem aí, também uma coisa que eu sempre trago, que aí começa aquele livrinho de contas, sabe? Quando antigamente ia no mercado e fazia lá, coloca, anota aí na conta, põe sim, na conta. sim, sim. E a gente vai também colocando na conta, anotando na conta. Ontem eu fiz isso e você não fez, né? Uhum. Ontem, e vai, assim, a dívida, né? Um vai ficando com uma dívida muito grande com o outro Sim. também, né? E aí você fala, bem interessante esse tema, você tocar nesse tema que entra no equilíbrio do dar e receber, né? Muitas Exato. vezes uma pessoa do casal dá mais e o outro recebe, fica na postura de receber, uma de dar e o outro na postura de receber. E depois há um certo ressentimento em Exato. relação a isso, e aí, como é que vai fazer essa equilíbrio nessa troca, né? Quando esse famoso caderninho que você fala, olha aqui, eu fiz isso, e agora, o que você, né, É. faz? E muitas vezes o outro, né, nem percebe Nem que percebe, era assim, né? nem percebe. Dessa. É, Então, é toda uma dinâmica aí que
que começa a surgir, né? Da qual tem que ser muito bem cuidado, né? Isso. Um alertar o outro também quando vai entrando nessa seara, né? Vai entrando nessa situação de um estar sempre cobrando do outro, o outro sempre se sentindo cobrado. Então, isso também é uma questão que aparece muito, né? É. Nas relações de casais. Isso. E aí a gente já começa a falar, Lourdes, veja se você concorda na questão dos papéis. Uhum. Porque no casal, como são os papéis? Às vezes eu tô como a mãe e o outro tá como filho, É, ou o outro tá como pai e eu como a filha, ou como é que são esses papéis? Ou talvez a boa relação seja quando eu estou no meu adulto e o outro no adulto, né? exatamente, Em que exatamente. eu me responsabilizo pelo que é meu e o outro se responsabiliza por si, né? Exatamente, mas tudo isso é uma construção, né? Sim, Eu falo que é um acordar, né? Quando você acorda em você, você pode acordar, ajudar o outro a acordar para si também, né? é, E não entrar porque é todo um jogo, né? é É um jogo do casal também, né? um jogo de relacionar-se, né? Exato. Eu falo assim que quando eu fiz a faculdade de psicologia, há muitos anos, eu guardo comigo um verso, não sei Uhum, se vocês conhecem, que chama Oração da Gestalt. Não é uma oração no sentido religioso, é mais um poema de chama Fritz Perls, que é o criador dessa Gestalt, e ele fala do relacionamento. E uhum, muitos anos isso morou comigo como um ideal de relacionamento, né? uhum, Porque ele uhum, fala da individualidade e da consciência que você precisa ter. E, uhum, e aí ele fala assim, olha, eu, ele primeiro ele fala assim, nós, o pronome nós uhum, não existe. Nós é composto de eu e tu, uhum. uma fronteira móvel onde duas pessoas se encontram. E quando há encontro, eu me transformo e você também se transforma. É muito lindo. Aí ele fala, olha que interessante, ele fala, eu sou eu, ou seja, a minha individualidade, você é você. Eu reconheço, então, né, nisso. Então, o poema todo é: eu sou eu, você é você. Eu não nasci para viver de acordo com as suas expectativas. E você também não nasceu para viver de acordo com as minhas. Eu sou eu, você é você. E se por acaso nos encontrarmos, será lindo. Se não, nada há a fazer. Olha que interessante, porque ele Muito vai lindo. falando, né, disso, da minha individualidade e da sua Uhum, individualidade. Eu uhum, reconheço a sua uhum, individualidade, você reconhecer a minha uhum. individualidade. E nisso, se existe o encontro, tem o nós. Sim. Né, aqui. E aí eu me transformo em você também. Eu sou suspeita em falar, mas eu acho lindo esse poema. Mas quantas vezes nos relacionamentos eu quero que o outro, né, Sim. atenda às minhas expectativas, Uhum, uhum, né? E uhum, muitas vezes força e vice-versa. E aí uhum. deixa de haver encontro, né, muitas vezes. Sim, sim, é isso, muitas vezes que acontece, né? E aí a gente pode, eu acho que já está meio na hora do nosso término. Já vamos começar a ir para o fechamento Não, disso. então, aí pensando nesse nós que vai se construindo, porque isso realmente é uma construção de eu e tu, né? Eu e você, É, e tudo que acontece entre, né? Esse entre forma talvez esse nós, né? E como que isso também vai trazendo para maturidade, né? sim. Quando um casal entra na maturidade, nessa construção, né? De duas individualidades Uhum.
Já os filhos, se tiveram filhos, já estão seguindo seus caminhos, né? Uhum. Você também, profissionalmente, também já fez a sua construção. Então, viver nesse eu e você, mas juntos, né? Aham. Onde muitas vezes os silêncios eles já são mais presentes, Uhum. são silêncios de vazio, sabe? Aham. Silêncios de estar consigo, né? E caminhar juntos, né? E Sim, aí começa também uma fase de reinvenção, porque aquele, como era antes, já não é mais. sim. Então, como que também um casal, quando chega na maturidade, né, ele também pode se reinventar e buscar novas formas de vida Uhum. individualmente, porque também calha também quando um casal chega na maturidade, ele também já está numa fase de maturidade, né, Sim. de aposentadoria, de netos, e etc. e tal, e como reinventar esse essa esse novo contrato, né? Como trazer uma nova vida, Uhum. Sim, essa termina. fase de vida, né? É. E pode ser que nessa maturidade eu também possa olhar para essa outra pessoa e ver que já não carrega aquilo que eu busco mais. Pode acontecer também, né? Pode Desses acontecer. são as que os filhos, a história do ninho vazio, que os filhos já Exato. não estão mais, e aí quando sobra novamente, passou a demanda, né, do casal de construir família, casa, patrimônio, e quando passa essa demanda, o que eu faço com isso? Que agora, será que eu ainda reconheço nesse outro um casal, um relacionamento, ainda eu posso me relacionar ou não, né? Sim, E aí a história que você fala eu consigo fazer um novo contrato, sim. né? Nesse sentido, Ótimo falar. ou não, né? Uhum, uhum, uhum. E Muito aí, bem. a maturidade também e a clareza, né? De, se não, cada um poder seguir seu caminho, né? Isso. Muito bem, isso pode ser um bom tema para uma outra live, Claro. né? Como Eu acho seguir, né? a vida do casal na maturidade, né? Que Isso. também eu acho que é um tema muito importante. Muito importante, que se fala pouco, a gente falou bastante, né? É, Outra fase, é, e tem uma fase anterior, que é a fase depois que os filhos, né, que os filhos já não precisam tanto mais dos pais, né? é, A fase da mulher na menopausa também, que é uma fase importante também no relacionamento, isso. cuidado, né? Dessa relação da mulher também, de agora não ter filhos próprios, mas atos criativos para o mundo, né? E Sim. também para no caso, né, no parceiro, seguir sua vida, em que sentido também, qual o sentido da Uhum. vida, da essência, né? Essa busca da essência, caminhar juntos, né? Como é que Aham. nós vamos caminhar juntos, né? Aham. Idade. Então, eu acho que isso, sim, Márcia, isso eu acho que é um tema muito, muito importante de ser tocado hoje em dia, porque os casais hoje estão então, assim, os que chegam na maturidade tem essa questão do silêncio, do que eu vou Isso. fazer da minha vida, qual que é o propósito, né? Agora, Aham. nessa fase que os filhos já foram embora, que eu já não estou, a minha profissão já não é sabe, o motivo mais principal Aham. da minha vida e tal. Então, o que fazer? Sim. Como caminhar juntos? É. Vamos colocar esse tema para Vamos, o ano que eu vem, acho que vai ser bem legal. né? Muito bem. Fica esse Bom, convite aí para depois, para você. E aí, para quem está nos assistindo aí, vai ser vamos colocar na programação do próximo ano.
Muito bem, chegamos ao fim aí dessa. Quero agradecer a você. Vejo quais são o que você pode trazer ainda para o fechamento. Tem alguma coisa que você queira trazer? Ah, eu queria te agradecer, agradecer o convite. Muito bom conversar com você e convidar todos os casais que dialoguem muito. Que o diálogo é a arte da escuta e é muito importante um escutar o outro, se escutar. Uhum. Esse pode ser o tema, a arte da escuta, olha, Viu? nos Nossa, casais. ano que vem vai ter só live aí. Muito bem, muito Obrigada. obrigada, Lourdes. Obrigada, vocês que estão nos assistindo. A gente pode olhar aí nesse sentido, né? Nesse relação, fica claro o quanto se pode se crescer ou se cresce em qualquer, né, nesse relacionamento, o quanto que a gente precisa cuidar das nossas sombras para não estar, né, só projetando no outro, para que haja esse crescimento no casal mesmo, né? Deixando de ser mais fundido quando é entre 21 e 28 anos, para depois olhar para o outro e se tornar esse eu e esse tu, Exato, né? Nessa individualidade, como se. E o nós, que é o relacionar-se. Né? exato. Muito bom. Obrigada, gente. Beijo. Obrigada a todos vocês. E um abraço. E aí, o final do ano aí, que a gente já tem que começar a falar para todos. Bom, Obrigada, Lourdes. beijo. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.